Salve, salve, Freesiders! Sejam muito bem-vindos aqui a esse bate-papo especial, gente, onde eu estou trazendo alguns milionários, multimilionários aqui para conversar com você, para contar um pouco da sua história, contar os seus hábitos, os princípios que segue. E o nosso convidado de hoje é o Rica Mello, o Ricardinho. Ricardo, seja bem-vindo, cara. E aí, como é que estão as coisas? Cara, tudo ótimo, tudo ótimo. Estamos aqui no meio dessa pandemia, mas eu estou de home office, estou aqui em casa com a minha esposa. Está sendo um momento legal, até para a gente se conectar ainda mais agora, no meio dessa confusãozinha aí que está rolando. Cara, se apresenta um pouquinho pro pessoal, conta um pouco da sua história, pra galera saber quem que é o Ricardo, como que ele chegou aqui e saber um pouquinho mais de você. Cara, o Ricardo é uma. Cara, eu acho que eu continuo sendo uma criança feliz, para te falar a verdade. Quando alguém me pergunta assim de mim, aí sempre me vem uma primeira história da minha vida. Cara, quando eu tinha uns 8, 9 anos de idade, eu andava para a escola todo dia. E eu sempre via um ônibus vermelhinho passando. E estava escrito Piraporinha nesse ônibus. E eu olhava aquele ônibus e sempre falava pro meu pai, pai, o que é Piraporinha? O que é Piraporinha e tal? Meu pai falava assim, esquece que é isso. Né? Deixa quieto. E aí, cara, nessa época, eu montei lá um banquinho mirim, peguei um dinheiro emprestado, pegava dinheiro emprestado de um tio, emprestava para o outro, ganhava um jurinho. Cara, ganhei lá, sei lá, R$ 10, R$ 15 a dinheiro de hoje. Nada, mas para uma criança, o suficiente para comprar a passagem de ida e volta no ônibus. E aí, então, eu lá com 9 anos de idade, pego o ônibus, vou para Piraporinha. Piraporinha é, na verdade, uma cidade horrível. Desculpa se alguém é de Piraporinha. Só que quando eu chego em Piraporinha, cara, a real, quando o cara fala, volta final, dá um grito, né? Aí eu olho para Piraporinha, aquele lugar cinza, meio barulhento, né? Mas, cara, eu desço do ônibus e me deu uma sensação de liberdade muito grande. Eu falei, cara, que legal. E naquele dia eu senti que eu podia conhecer o mundo, né? Que o mundo estava disponível para eu conhecer e para eu explorar, esse tipo de coisa. Eu atravessei a rua, peguei o ônibus de volta, contei essa história pro meu pai, que acho que me deu uma surra no dia, né? Porque eu tinha aprontado, né? Mas para mim é uma história, uma das histórias que conta um pouco de mim. E aí, saindo disso, Fagner, eu entendi que eu queria muito empreender e que eu queria muito viajar e explorar o mundo. Então, nos últimos anos, eu dediquei muito a minha vida para conhecer muitos lugares, né? Eu conheço 135 países, já viajei pra caramba. Caramba! Tem um monte de guia aqui de país, né? Tem o Globo, tem avião Uhum. que eu ganhei aqui porque eu tenho muitas milhas e tal. Então eu viajei muito. E eu também entendi que eu queria ter negócios, né? Que eu queria ser um cara de negócio, que eu queria empreender e tal. E desde 2013 eu criei uma primeira empresa e hoje eu toco 8 empresas. Tem empresas de tamanhos diferentes, menores e maiores, empresa que tem 2 funcionários, empresa que tem 250 funcionários. Mas no final das contas, então eu acabei me tornando um empresário, né? E uma pessoa que gosta de viajar, gosta de explorar o mundo, gosta de ter novas experiências. Acho que é um pouco isso que eu sou, Fagner. Show, cara. E, bom, aproveitar que você falou que tem 8 empresas e viajou já 135 países, tem uma pergunta que não quer calar aqui na minha cabeça. Como é que você conseguiu isso? Como é que é a sua rotina, velho? Cara, você sabe que não tem uma fórmula mágica, eu acho que para nada, né, Fagner? A gente vai, eu acho que a nossa vida vai trazendo desafios e a gente vai tentando resolver esses desafios um a um. E quando a gente resolve um desafio novo, aparece um novo desafio, a gente resolve um novo desafio, né? No começo das minhas empresas, em 2013, cara, evidentemente, eu fiquei muito próximo, tive que ficar muito próximo das pessoas e tal. Foi um período que eu viajei um pouquinho menos nesse setup, né? No começo do negócio. Mas assim que eu fui me fortalecendo, e assim que o meu negócio, eu fui conseguindo trazer pessoas muito boas para trabalhar comigo, eu fui dando muita autonomia para as pessoas, tem uma cultura de muita autonomia nas minhas empresas, né? Então eu fui dando bastante autonomia para as pessoas que trabalhavam comigo e também dando chance do erro, né? Eu não tenho muito problema com o erro, na verdade. Eu acho que o erro faz parte do processo. Eu acho que não faz parte do processo errar 2 ou 3 vezes a mesma coisa. Mas errar uma vez, ter um feedback, tentar ser metódico, tentar consertar e não fazer aquilo de novo e ir para um outro caminho, né? Eu acho que faz parte do jogo. Então eu dei muita autonomia para as pessoas, tem uma cultura de aceitar o erro e tentar construir com o erro, né? Então as pessoas foram crescendo e eu fui tendo pessoas que cresciam embaixo de mim. E aí, com isso, eu consegui cada vez mais ter mais tempo, ter mais tranquilidade para poder viajar, para poder curtir a minha vida enquanto os meus negócios estão rodando, né? E aí, claro, eu tenho uma rotina diária, eu tenho uma rotina de conversas, por exemplo, com o meu time,
com 3 dos meus times todos os dias entre 9 e 10 da manhã. Então, eu vou lá, eu converso 40 minutos com um time, 20 minutos com outro, e eu vou fazendo todos os dias esse checkpoint para saber o que está acontecendo. E agora, nessa época de crise, eu estou fazendo isso ainda mais, né? Tem alguns parâmetros que eu acompanho nas minhas empresas, né? Eu sempre falo que é como um médico numa UTI, né? O médico numa UTI, quando você entra na UTI, ele está preocupado. Cara, ele não está preocupado se você fez a barba, ele não está preocupado se você tem cabelo, se você não tem cabelo, ele não está preocupado se você é branco, preto, azul, amarelo, se sua roupa é bonita, ele não está preocupado com nada disso, ele está preocupado com 3 coisas só. Ele está preocupado se você tem pulso, se você tem respiração e se você tem atividade cerebral. Cara, com essas três métricas, vamos dizer, ele consegue acompanhar o seu estado, a sua evolução, e ele vai conseguir te salvar e tomar as melhores medidas para que você seja salvo e saia daquela situação da UTI. Então, acho que um negócio em crise é assim, né? Eu me pergunto quais são essas métricas, e no momento que não está em crise, aí, evidentemente, tem algumas outras métricas e alguns projetos e coisas que a gente vai fazendo que eu vou acompanhando. Claro que eu gosto também de ter um contato pessoal com as pessoas, né? Então, eu faço isso, mas, por exemplo, agora, nessa época de crise, a minha empresa continua funcionando, a minha indústria. Eu estou indo para lá 2 ou 3 vezes por semana. Então, ainda assim, tem esse contato pessoal também, mas eu tenho essa rotina. E quando eu estou viajando, eu faço a mesma coisa, né, Fagner? Se eu estou 2 semanas fora, eu tenho a minha rotina de conversar com as pessoas todos os dias, e assim a gente vai acompanhando o que está acontecendo. Mesmo se você estiver em outro país, você faz as suas reuniões diárias. Mesmo assim, você mantém a sua rotina. Galera, olha só que louco. Eu identifiquei aqui, só nessa resposta do Ricardo, 4 bloquinhos de abundância que a gente pode trazer para a nossa vida, para a gente poder modelar a cabeça dele, a forma dele pensar. Primeiro bloquinho é ter uma rotina constante que tanto você quanto a sua equipe conseguem seguir. Segundo bloquinho é ter confiança e dar confiança para as outras pessoas. É você confiar no outro. Você confiar que o outro é uma pessoa boa, que ele vai fazer o que precisa ser feito. Terceiro bloquinho, errar é permitido. Errar faz parte do processo. Isso eu falo sempre para vocês, e o Ricardo veio aqui e reforçou esse ponto. A importância de você saber que não tem problema errar. Tem problema você repetir um erro, mas errar não é problema. E o quarto bloquinho, ter métrica. Você só consegue crescer aquilo que você pode medir, não é isso, Ricardo? Então, a gente ter métrica vai ajudar a alcançar os objetivos. Show de bola. Nem era o momento de eu pegar alguns princípios que você segue, mas já deu para sentir um pouquinho de como é que funciona a sua cabeça aí, que é o grande objetivo dessa nossa entrevista. Ricardinho, qual foi o seu ponto de virada, cara? O momento que você... Vamos lá, você nasceu em família rica? Não? Qual foi o momento em que você deixou de ser empregado para ser empreendedor? Você a vida inteira foi empreendedor? Como é que foi esse jogo na sua vida? Cara, o meu pai, a história do meu pai ele era office boy quando ele era muito jovem, né? Quando tinha os seus 15, 16 anos de idade. Então, venho de uma família simples, né? Minha mãe estudou, na época da minha mãe fez colégio, depois foi fazer faculdade. Então, assim, a minha família é uma família relativamente simples, e meu pai foi crescendo ao longo da vida, né? O meu pai se tornou empresário quando ele tinha aí os seus 40 anos, mais ou menos, né? E eu fui acompanhando um pouco essa vida de empresário do meu pai, e meu pai, a nossa família foi melhorando o nosso padrão. Então, eu sempre tive a oportunidade, eu sempre estudei em escola particular, eu sempre tive a oportunidade, era uma cara de classe média, sabe? Tinha boas oportunidades, esse tipo de coisa. Então, cara, eu acho que eu tive bastante apoio para estudar, né? Para eu poder focar, acho que como uma criança, né? Brincar, curtir, estudar, esse tipo de coisa, né? E eu sempre vi meu pai sendo esse empreendedor. Meu pai teve 5 negócios, né? 3 desses negócios deram errado, né? Começou, tentou, deu errado e tal. E meu pai hoje tem uma empresa grande, tá? Meu pai é um empresário de muito sucesso, né? Ele acabou achando em algum momento um negócio que deu certo, depois ele criou um segundo negócio que também deu certo. Então meu pai tem alguns negócios. E eu fui tocando a minha carreira solo, né? Eu logo que saí da faculdade, fui ser consultor de estratégia, e eu trabalhei para 2 empresas muito renomadas de estratégias durante uns quase mais de 10 anos. E ao longo desse caminho, sempre tinham 2 coisas que ficavam um pouco na minha cabeça. Aquela minha vontade muito grande de viajar e de explorar o mundo, que eu tinha descoberto quando eu tinha 8 anos de idade, e 20 e poucos anos depois eu falava, mas peraí, o que eu estou fazendo, né, com isso? Eu até me lembro de uma palestra, um pouco antes de eu me formar,
tinha lá um professor chamado Luiz Marins, que é um cara que me influenciou muito nesse dia específico, que ele tinha vivido na Austrália, Nova Zelândia, conhecia tribos aborígenes e que falava 1000 línguas diferentes e tudo mais. E eu pensei nesse dia, em 2000 e pouco, falei assim, putz, eu não falava nem inglês, cara, nessa época. Eu falava só português. Nunca tinha tido muito saco ou disciplina para estudar outras línguas. Hoje eu falo 4 línguas. Evidentemente, depois eu gostei muito desse caminho. Então, eu não conhecia quase nada, eu conhecia 2, 3 países, mas já conhecia alguma coisa. Não falava as línguas direito e não tinha um negócio. E isso foi me acompanhando na minha cabeça durante muitos anos. Então, eu estava sempre esperando uma oportunidade de quando eu vou empreender e quando eu vou ter um pouco mais de liberdade para viajar. Ao longo do meu trabalho foi me permitindo essas viagens, porque eu trabalhei muito em outros países, e aí quando eu podia, às vezes, pegar um final de semana, em vez de voltar para o Brasil, ia para outro país, tal. Então, a viagem eu comecei já a exercitar muito durante o meu trabalho, mas esse sonho de empreender, de transformar mais a vida das pessoas, eu ainda não tinha. E chegou um momento, em 2012, que era um vai ou racha onde eu estava trabalhando, né? Eu era um empregado nessa empresa de consultoria e eu tinha a chance de me tornar sócio nela, né? Sabe esses filmes americanos que a gente vê esses escritórios de advocacia, de consultoria, se o cara fizer um super negócio legal, ele vai se tornar sócio. Então, eu estava nesse momento, era aquele ano mais duro, vamos dizer, para eu poder me tornar sócio. E eu pensei, se eu me torno um sócio aqui, agora, aí eu não saio mais. Agora é isso que eu vou fazer. Mas aquilo ainda, o trabalho não me realizava 100%. Eu gostava do que fazia, gostava dos impactos que eu trazia, mas não era uma coisa que realmente, sabe, me deixava 100% antenado. Né? Eu queria muito meu final de semana, eu queria muito que chegasse o final de semana para eu curtir os amigos e tal. Então, tinha uma desconexão. Então, foi um momento que eu pedi uma licença de 1 ano desse meu trabalho. Teve algumas questões também em relação à empresa do meu pai, ele precisou de uma ajuda e tudo mais. E aí, então, eu me conecto um pouco, pego esse 1 ano de licença não remunerada. E nesse 1 ano, eu pensei, cara, esse é o momento que eu tenho se eu tenho algum momento bom na minha vida, é agora que eu posso me transformar naquele empresário que eu sempre quis ser. E aí, eu comecei a fuçar de um lado para o outro, assim, em possibilidades que eu poderia ter. E aí, então, foi que eu criei a minha primeira empresa, e é a empresa hoje, a maior empresa que eu tenho, foi o que deu os maiores frutos. Tem um ponto aí importante também. Nesse momento, foi um momento que eu me separei. Eu fui casado durante 11 anos, adoro minha esposa, sou muito próximo dela até hoje, e foi um momento também de uma separação. Então, foi um momento importante na minha vida de algumas cisões, né? Então, teve a cisão de um casamento que era bacana, mas eu achava que eu podia ter um relacionamento ainda mais próximo, com alguém que tivesse ainda mais a ver comigo. E eu também estava contente no meu trabalho, eu não estava infeliz, mas eu sabia que eu podia fazer mais, que eu podia impactar mais, que eu podia ainda ter mais um sangue nos olhos ainda mais forte. Então, foi um momento que eu decidi sair de uma vida que era boa, mas que eu entendia que existia a possibilidade de um upside, né? De realmente ter um crescimento. E aí, sinceramente, eu arrisquei, porque eu entendi também que eu tinha que arriscar logo, minha vida estava passando e já era mais do que momento de eu fazer isso, né? Eu já tinha um pouco de poupança guardada, eu tinha já uma certa condição que me permitia eu fazer isso durante 1 ou 2 anos, e se desse errado, tudo bem, eu poderia voltar ou fazer uma outra coisa diferente, mas eu tinha que tentar e tentar logo. E aí esse senso de urgência me fez começar os meus negócios e aqui estamos. Show. E, cara, só explica pra galera um pouquinho o que é o seu negócio e, mais importante, né? Era, tipo, porque a gente fica muito em busca do nosso propósito, né? Não, eu tenho que fazer o que eu amo, o meu propósito, aquela coisa toda. E conta um pouquinho disso. Como que você chegou nesse negócio que você faz, nessa primeira empresa, e o que ela preencheu em você dentro desse processo todo? Cara, então essa história de propósito, eu tenho falado muito sobre isso hoje em dia também, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque eu acho, para mim, a vida, para mim, é a arte do possível, né? A gente, evidentemente, tenta criar e fazer coisas do impossível possível, mas é a arte do possível. E quando eu, então, saio da consultoria, né, e tenho esse meu 1 ano de licença, eu penso, por que não me conectar ou estar próximo de alguém que eu confiava muito, que eu tinha visto uma trajetória bacana e quem sabe até poderia me ajudar nesses primeiros passos, que era meu pai, por que não me aproximar dele? Então, eu sempre falo, se a pessoa tem esse tipo de chance, esse tipo de oportunidade, não tem que ter vergonha de usar esse tipo de coisa, sabe? Não tem nenhuma vergonha em você, se você tem uma condição um pouco melhor, você conseguir utilizar essa sua condição
para você conseguir alavancar e crescer e se desenvolver, né? E foi exatamente assim que eu fui fazer. Meu pai tem uma empresa no ramo de plásticos, então eu pensei, será que tem alguma coisa no segmento de plásticos que eu posso fazer, que eu posso criar? Eu não queria trabalhar com ele especificamente. Meu pai é meu sócio hoje, eu toco a minha empresa, ele toca a empresa dele, a gente almoça 3 vezes por semana, a gente discute os negócios, a gente ajuda um ao outro, cada um pouco no seu terreno, no seu canto, né? E eu gosto muito disso, porque eu pego muita experiência que meu pai tem, evidentemente, para me ajudar a tomar as decisões do meu negócio. Então, para mim, quando eu comecei a fazer copos, pratos e talheres plásticos, que é essa minha principal empresa, cara, quando eu tinha 8 anos de idade, eu não sonhei em ter uma empresa que fazia descartáveis, né? Na verdade, era a arte do possível. Era o que era possível de ser feito dentro das minhas possibilidades. Só que o que acontece? Ao longo do tempo, eu vou crescendo essa empresa. Imagina que eu comecei com 8 funcionários, né? E agora eu tô com mais de 200. Então, né? Esse negócio cresceu muito, evidentemente. E ao longo do tempo, esse possível que foi sendo construído foi me dando também uma certa tranquilidade para eu falar assim, espera um pouco. Quais são, se eu puder escolher, quais são os negócios que eu realmente gostaria de fazer? Se eu pudesse escolher aqui agora de qualquer coisa, né? E aí, então, eu comecei a ir para este caminho. Eu gosto muito do meu negócio, né? Eu sou um cara que gosta de negócios. Qualquer negócio eu acho que é interessante, é legal de crescer, é legal de ver evoluir, é legal de ver as pessoas que estão com a gente evoluírem também. Então, eu tenho um prazer natural por tocar qualquer negócio. Mas eu queria tocar negócios que tivessem ainda mais a ver com os meus hobbies, com as minhas afinidades. Foi daí que começou o segundo, o terceiro, o quarto negócio. São negócios que vão se conectando cada vez mais com a minha pessoa e vão fazendo cada vez mais com que o meu trabalho, na verdade, seja um momento, não exatamente um momento de lazer, mas eles são mais conectados com a minha vida, com os meus desejos, né, com aquilo que eu gosto de fazer. E aí, claro, que fica muito leve e eu acho que faz com que a vida se torne mais divertida, se torne mais interessante e a gente caminhe em busca desse propósito maior, que acho que cada um de nós deve ter o seu, né? O meu propósito de verdade é ser feliz e fazer com que as pessoas ao meu redor sejam felizes também. É o que eu busco na minha vida. Show. Que massa, cara. Bom, quais são os princípios que regem a sua vida, Ricardo? Tipo, os princípios na hora que você vai tomar uma decisão. Quais são os princípios que você segue? Cara, eu acho que primeiro que eu tenho um princípio muito claro de transparência. Transparência e honestidade. Sempre que eu faço um negócio, sempre que eu converso com as pessoas, eu tento ser muito transparente, muito honesto. E isso pode parecer bonito falar isso, mas é muito difícil algumas vezes, né? Eu agora, nesse momento de pandemia, eu tive que fazer uma série de desligamentos na minha empresa. E não foi fácil de fazer isso. Não tem sido fácil passar por esse período, evidentemente, é um período difícil. Mas com todas as pessoas, eu fui e conversei com cada uma das pessoas. Eu falei os motivos, expliquei o que estava acontecendo. Algumas pessoas, inclusive, eu falei, olha, cara, daqui a 6 meses, 9 meses, se as coisas melhorarem, se você puder, eu gostaria muito de ter você com a gente de volta. Mas, assim, eu tive que ser muito transparente, tive que ser muito honesto com a situação e tenho feito isso com a minha equipe o tempo todo, mostrando quais são as possibilidades, mostrando o que está acontecendo, mostrando como a gente está tentando, eu estou tentando, inclusive, preservar o emprego, né, da grande maioria das pessoas que trabalham comigo. Então, sendo muito transparente, muito honesto. Nas negociações também, sabe? Eu acho que quanto mais a gente faz isso, mais a gente inspira a confiança do outro lado, mais o outro lado devolve isso para a gente, mais a gente consegue criar um relacionamento positivo e saudável para qualquer coisa, tá? Eu estou falando de negócio, eu estou falando em família, eu estou falando com os amigos, acho que com qualquer pessoa ou em qualquer meio, eu acho que isso vale bastante, tá? Então esse é um ponto, a transparência e a honestidade. Eu acho que eu tenho um outro ponto também que é importante, que é um princípio, que é esse princípio da felicidade, sabe? Eu sempre tento estar feliz e estar contente com aquilo que eu estou fazendo e feliz e contente com os meus clientes, com os meus fornecedores e com os meus amigos. Eu sou aquele cara que, sabe, que se esse tipo de coisa não acontece, se você não sente uma vibração legal do outro lado e com a outra pessoa, às vezes eu prefiro não ter aquela vibração, sabe? Eu prefiro demonstrar isso, ser transparente, honesto e mostrar que alguma coisa não funciona, que não é muito legal, e eu prefiro, na verdade, me desaproximar, sabe? Eu acho que a gente tem que manter a vida,
ela é longa e é curta ao mesmo tempo. Acho que para quem curte muito a vida, ela é curta, porque a gente gostaria de curtir muito mais. Mas ela é longa, são anos e anos que a gente tem aqui para a gente crescer, evoluir, transformar, ajudar os outros e tudo mais. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar esse nosso tempo com as pessoas que trazem essas vibrações, essas energias boas, positivas. Você, Fagner, é um querido que faz isso comigo e sei que faz com milhares de outras pessoas. E acho que por isso que para mim é um super prazer falar com você. Eu sempre me animo, eu dou um sorriso quando eu falo com você. Então é muito legal quando a gente está com essas pessoas que a gente abre esse sorriso, que a gente se abre, que a gente curte. E ó, você já me deu umas broncas já no passado, você sabe bem do que eu estou falando. Foi lá um dia, falou, não, Ricardo, você está fazendo tudo errado, é aquele jeito, tal, não sei o quê. Eu até fiquei meio bravo, né? Falei, pô, tem que esse cara. Eu mal conhecia o Fagner e tal. E foi o máximo, porque na verdade ele fez isso com muita generosidade. Ele foi lá, você falou de fato coisas que eram importantes, que eu precisava ouvir, que eu precisava entender, pensar, refletir. Então, assim, evidentemente a gente tem que saber, não é ser feliz, não quer dizer que a gente está o tempo todo feliz, só falando que o outro quer ouvir e tudo mais. Não é isso. Mas eu acho que é ter essa generosidade, é ter essa preocupação com o outro, né? Ouvir o outro e falar também aquilo que a gente entende que pode ajudar o outro. Então, não é que é 100% tudo lindo e maravilhoso, tudo colorido, mas a gente tem que estar com essas pessoas que querem o nosso bem e a gente também tem que querer o bem das pessoas. Se alguma coisa não funciona direito, é claro que eu sempre dou uma segunda chance, sempre falo isso, mas chega uma hora que é melhor a gente simplesmente tirar o pé e falar, não, tudo bem, né? Não é o lugar ali onde eu deveria estar, ou não é a pessoa com quem eu deveria me conectar e tudo mais. E aí a gente tem que simplesmente se afastar. A gente tem que aceitar isso, né? Nem todo mundo gosta da gente e pode ser que a gente não goste de todo mundo, né? Faz parte do jogo isso também. Então, acho que isso é um outro princípio, Fagner. Show de bola. Ô, Rica, o que você acha que foi fundamental? O que você acha que foi fundamental para você ter os resultados que você tem hoje? Assim, dentro de tudo que você viveu, qual você acha que foi aquele ponto que você fala assim, cara, isso daqui, se isso não tivesse acontecido, ou se eu não tivesse pensado assim, eu não conseguiria ter o que eu tenho hoje? Cara, tem uma característica que as pessoas assim que são mais próximas conhecem, falam de mim, que às vezes eu prefiro ouvir dos outros, né? Do que de mim mesmo. Às vezes as pessoas têm uma percepção até um pouco melhor da gente, né? Mas eu tenho uma característica importante desde criança que eu não desisto nunca. Eu nunca desisto. Cara, e isso passou em vários momentos da minha vida, são várias histórias de momentos assim que tinha tudo para desistir, era tudo para dar errado ou para não dar certo, ou para tentar sair daquela situação de uma maneira que não fosse a melhor maneira, né? Ou que não fosse a maneira de você conseguir completar a sua missão, a sua tarefa e tudo mais. E eu não desisto nunca. Eu tenho uma resiliência muito grande e eu dou valor para essa resiliência e eu tenho uma questão sempre de buscar a brecha. Sempre existe uma brecha, sempre tem um atalho, sempre tem uma solução. Tem uma brincadeira que acho que a única coisa que não tem solução é a morte. Eu acho que tem solução para tudo. Pode não ser a melhor solução, a solução que você mais queria, pode ser que ela não venha no tempo que você quer exatamente, pode ser que ela não seja dourada e linda como você queria, mas sempre existe uma solução. E aí, então, acho que nessa questão de não desistir nunca, eu sempre falo com os meus times e comigo mesmo, eu falo assim, vamos pensar devagarinho. Eu sempre falo isso, vamos pensar devagarinho. Porque assim, eu tento olhar e ter um foco muito grande no que está acontecendo e no que eu, Ricardo, posso de fato atuar naquilo. Tem coisas que a gente são intransponíveis, que não dependem da gente e que a gente realmente não tem atuação sobre aquilo. E quando você não tem atuação, não adianta a gente ficar se preocupando, ficar se matando e ficar pirando com o negócio, porque se você não tem atuação, você não tem atuação. E ponto. E a gente tem que saber distinguir isso. Então, eu tento distinguir aquilo que eu posso atuar, aquilo que eu posso mudar, aquilo que eu posso transformar, aquilo que eu posso fazer alguma coisa, e eu foco muito. Quais são as atitudes, quais são as ações, o que eu posso fazer? E aí eu busco ouvir muito. Eu tento ouvir muitas pessoas, ouvir a experiência de outras pessoas. Eu de verdade, eu faço muitas brincadeiras de compartilhar, sabe? Quando você rouba e compartilha. Então, eu tento muito roubar um pouco dos outros, no bom sentido, para aprender e dar o meu temperinho e tentar fazer aquele negócio um pouco melhor. Então, na minha vida, eu faço muito isso. Eu não desisto, eu tento ouvir as coisas, tento processar tudo isso devagarzinho, pensando devagarzinho, para a gente conseguir sempre ter boas iniciativas e fazer e ter boas atitudes para conseguir resolver aquele problema que muitas vezes se parece intransponível
e não é. Ô, cara, que massa. Nossa, tô cheio de anotação aqui de princípio para seguir, para adotar. Depois, no final, eu vou fazer um resuminho pra galera. Ô, Ricardo, essa para mim é a pergunta mais importante agora e vou te colocar para pensar, tá? Tô com medo. Hoje, se você fosse começar do zero, digamos que você perdeu tudo, você tá sem dinheiro, você fosse começar do zero, o que que você faria e quanto tempo você acha que levaria para voltar ao patamar que você tem hoje? Boa pergunta, né? Olha, Fagner, é assim, eu tô fazendo uma hipótese que eu tô perdendo tudo, mas eu tenho um mínimo para ter a minha vida, para sobreviver, para, né? Tenho um Aham. pouquinho aqui, sobrou um pouquinho, tô aqui pensando, né? Cara, hoje, depois de acho que tantas coisas que eu passei, para mim é muito claro. Tem aquelas duas coisas que eu falei. A vida é a arte do possível, então eu teria que entender o que seria possível nesse momento de ser feito. Eu estou levando como hipótese que seria possível, eu teria um pouquinho de dinheiro, um pouquinho de reserva para tentar ali durante 6 meses ou um ano construir alguma coisa, né? Eu acho que a primeira coisa que eu faria, sem dúvida nenhuma, eu conversaria e buscaria falar com todos os meus amigos, todas as pessoas que de fato eu tenho uma conexão, tá? Então acho que essa seria a primeira coisa que eu faria. Seria realmente conversar com as pessoas, pedir ajuda das pessoas, ter a humildade de pedir a ajuda, de mostrar a nossa fragilidade, né? Para conversar com essas pessoas, e muitas vezes as pessoas entendem mais a gente do que nós mesmos, né? E quem sabe com essas conversas eu provavelmente iria tentar achar alguma coisa para fazer. Muito provavelmente eu iria querer empreender, querer fazer alguma coisa, né? Eu acho que, claro, pode ser que isso não funcionasse depois de algum tempo, e se eu tivesse que ter uma sobrevivência, eu ia ter que prestar uma consultoria, eu ia ter que procurar um emprego, alguma coisa eu ia ter que fazer, evidentemente, para sobreviver. Mas, ainda que eu fizesse esse tipo de coisa, certamente eu iria dedicar uma boa parte do meu tempo para tentar construir alguma coisa e empreender em alguma coisa. Eu sou um empreendedor nato, Fagner, e eu não consigo ver a minha vida sem empreender, sem tocar coisas, sem estar junto com outras pessoas, ajudar as pessoas a crescerem e ajudar possíveis clientes a crescerem e a se transformarem. Então, eu iria buscar isso com muito afinco, e se eu precisasse ter alguma outra coisa em paralelo, enquanto eu ainda não tivesse algo que pudesse me manter, eu faria isso, né? Mas sempre com esse foco, de fato, em construir algum negócio ou algo que pudesse trazer uma transformação para as pessoas e que também tivesse relacionado com as coisas que eu gosto de fazer, com as minhas afinidades e tudo mais. Então, por exemplo, eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de ensinar as pessoas, eu falo muito sobre gestão, né? Eu gosto muito de gastronomia, inclusive eu tenho um blog de gastronomia, eu tenho um blog de viagens, eu tenho muitas dessas coisas que realmente me dão muito prazer. Eu tentaria fazer algum negócio orbitando nessas minhas paixões, né, que é a educação, que é a gestão, que é a gastronomia ou que são as viagens. Eu tentaria fazer alguma coisa nesse sentido que eu pudesse ajudar as pessoas e que eu pudesse me ajudar também. E aí, então, eu poderia estar conectado, evidentemente, com esses meus desejos, com as minhas paixões. Eu acho que eu teria muito mais chance de ter sucesso, eu teria muito mais chance de ficar mais envolto nessa atividade ou nesse trabalho, nessa empresa que eu estivesse criando, e eu teria muito mais chance também de apaixonar as pessoas, né? Eu sempre falo eu tenho alguns mentorados, tenho alguns cursos, sempre falo, cara, a nosso papel como empreendedor e quando a gente tem uma empresa, a gente tem que apaixonar os nossos clientes. A gente tem que surpreender os nossos clientes. A gente tem que formar uma legião de fãs. O cara tem que amar muito aquilo que você faz e ele não tem nem que pensar ou pestanejar quando você tem uma nova oferta, uma nova coisa. Cara, claro, por quê? Porque você entregou um produto bacana, porque você entregou uma transformação muito legal, porque você olhou no olho do cara, entendeu realmente as dificuldades, as dores que ele tem, os ganhos, aquilo que ele está buscando com um produto, com um serviço, ou seja lá o que você ofereça para ele. Então, eu iria buscar fazer alguma coisa com isso e eu tenho certeza que seria muito mais fácil, mais genuíno, se fosse algo que tivesse a ver com as minhas paixões, com as minhas vontades. Então, acho que seria um pouco esse caminho que eu faria, Fagner. Massa, cara. Rica, gratidão. Eu vou pedir agora para você dar uma dica para o pessoal e fazer suas considerações finais para a gente poder encerrar e eu te liberar para você fazer suas reuniões do dia. Cara, eu acho que uma dica aqui para as pessoas acho que é ouvir, sabe? A gente tem essa questão eu nem sei se é escutar, ouvir, tem umas coisas assim, mas não importa. O ouvir meu aqui é ouvir com atenção, realmente entender o que acontece com as pessoas ao seu redor. E ouvir as pessoas
para entender como você pode ajudar elas, como você pode se conectar e como que você se conecta com elas, né? Eu lembro de um professor, cara, eu estudei em Kellogg, né, que é um MBA em Chicago. O Philip Kotler, que é um cara muito famoso de marketing, é um dos professores de Kellogg, é um lugar muito legal, aprendi muita coisa lá. Nossa. E tinha um professor chamado Harry Kramer. Esse Harry Kramer, ele tinha sido CEO de uma empresa, sei lá, de mais de 10 mil funcionários, um gigantesco. E era um cara de uma simplicidade, de um olho no olho, tão verdadeiro e de uma escuta tão boa. O cara estava sentado numa experiência tão gigantesca que ele podia olhar para mim, qualquer pessoa, e falar: ah, quem é esse cara? E o cara, na verdade, olhava para cada uma das pessoas e falava assim: eu quero entender e eu quero conhecer este cara. E aí ele falava muito sobre liderança. E aí ele falava que para você liderar, você tem que ter 3 coisas. Você tem que se conectar, você tem que se relacionar, se conectar, e aí você consegue influenciar as pessoas. E o se conectar e o se relacionar significa entender o outro, ouvir, saber a história, de onde ele vem, quais são os problemas que ele tem, como ele passa os dias dele, quais são as preocupações que essa pessoa tem. E depois, como ele precisa de ajuda, como você consegue ajudá-lo, quais são as coisas que você pode recomendar e você pode ajudar essa pessoa a fazer. Isso tem muito a ver com se relacionar e com se conectar de verdade. E eu tento fazer isso, inclusive, com os meus funcionários. Eu quero entender a vida dessas pessoas, o que elas estão fazendo, quais são as preocupações, onde elas querem chegar, como eu posso ajudar elas em treinamento, como que elas estão pensando na carreira. Só depois que a gente faz isso, a gente consegue, de fato, influenciar. E influenciar, às vezes, significa falar para as pessoas indo para uma direção, mesmo que a pessoa não ache que exatamente aquela direção é a melhor direção. Mas se ela confia em você e tem esse trust, que a gente fala em inglês, essa confiança, cara, ele vai atrás daquilo que você faz. E você tem que ter também a humildade de falar: gente, se não funcionar esse caminho, não tem nenhum problema, a gente revisita, repensa e podemos tomar outros caminhos que, inclusive, eu não pensava que eram os melhores caminhos. Então, para mim, tem muito a ver com ouvir as pessoas, se conectar verdadeiramente com as pessoas. E quando eu falo as pessoas, eu falo qualquer pessoa. A gente aprende com qualquer pessoa. As pessoas não têm valor, não tem ninguém é maior ou ninguém é menor, entende? Você tá na rua, eu tô aí, pego um ônibus, às vezes eu converso com a pessoa do meu lado num ônibus ou no metrô. Cara, um mendigo na rua, sabe? A pessoa que trabalha na sua casa, os seus funcionários, os seus chefes, não importa. Eu já tive com pessoas assim, absurdamente. Eu tive com o Obama, conversando uma vez com o Obama. E estive conversando com um cara, né, que na rua que ninguém dá valor. E todas as pessoas, qualquer uma dessas pessoas, sempre tem coisas para te ensinar. Sempre tem coisa que a gente pode aprender no nosso relacionamento com elas. E eu acho que a gente tem, e é isso, essa questão, essa nossa paciência de escutar, de ouvir, de dar valor para o outro, verdadeiramente, cara. Então, acho que se tem um conselho que eu posso dar para as pessoas é isso: para e ouve qualquer pessoa. Que show, cara. Gratidão. De verdade. Eu concordo contigo, eu acredito que a escutativa é algo que é essencial para qualquer pessoa. Quando você está verdadeiramente interessado no outro, a gente acaba conquistando a pessoa e você tem a possibilidade de, digamos, fazer a diferença, né? Fazer a diferença na vida de alguém. Muito show, Rica. Bom, para a gente fechar, eu vou levantar os pontos para você saber o que eu anotei aqui. Pô, tô curioso, cara. Até quero ter essa mentoria particular aí do Fagner. Quais foram os bloquinhos que eu anotei que você trouxe de forma de pensar, né? Porque eu acredito muito que 80% é mindset, 20% só que é técnica. E você chegou onde chegou não pelo conhecimento que você tem, mas pela sua forma de pensar e tomar decisões. Porque é justamente, como já dizia o Tony Robbins, né, no momento de decisão que o nosso destino é traçado. Então, você teve um momento de decisão onde você teve que simplesmente largar. Você provavelmente tinha um salário muito bom, né? Quanto que você ganhava quando você deixou o emprego? Cara, eu ganhava quase 1 milhão por ano. Pois é. E você deixou simplesmente o negócio e foi montar a sua empresa, foi arriscar. Então, daí ver o quanto você toma decisões, mesmo que essas decisões sejam decisões de um risco, assim, meio assustador, né? Você falar que deixou um emprego, e a possibilidade de se tornar sócio de uma empresa onde você ganhava quase R$1 milhão por ano, não é qualquer um que toma essa decisão. As pessoas acham que é fácil você deixar um emprego para tomar, e na verdade não é. É muito mais fácil você empreender quando você está desempregado, porque você não tem opção, do que você empreender deixando um emprego tão bem remunerado. Então eu levantei alguns pontos aqui.
Vamos lá. Primeira coisa é a importância da rotina, da construção da confiança. Errar é permitido, desde que você não erre 2 vezes ou evite, aprenda com o seu erro, né? Ter métricas, foco. Isso foi uma coisa que eu achei bem interessante. Eu tenho um foco muito centrado em ver o que eu posso resolver daquilo ali. Como que eu posso... Foco na solução, né? Como que eu posso encontrar a solução que eu estou de olho. Transparência e honestidade são princípios vitais, digamos que seriam os princípios mestres para você ali, é conversar com transparência. E a gente tem que entender que transparência inclui também falar coisas que não são agradáveis. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Eu te conheço, então você já falou coisas para mim também, da mesma forma que eu já falei para você, algumas coisas que te tiraram do eixo, você também já falou coisas para mim que me tiraram do eixo. Então, eu entendo e eu sei que você vive esse princípio assim, à risca. Não desistir nunca. Eu acho que se eu fosse listar o princípio que faz mais diferença na sua vida, seria esse. Não desistir nunca. Eu acho que a gente precisa entender que não é fazer para ver se vai dar certo. É fazer até dar certo. Eu acho que esse é o grande centro da coisa para a gente poder ter a prosperidade. E às vezes é difícil, né? Às vezes você fazer até dar certo, tem hora que dá vontade de desistir, tem hora que dá vontade de você mandar todo mundo ir a merda e mudar de foco, mas a gente entender que fazer até dar certo é justamente o que vai fazer com que a gente alcance os nossos objetivos. Mesmo se falhou, mesmo se deu errado ou aconteceu alguma coisa, a gente ter o foco, não, cara, se por esse caminho não dá, vamos por esse, mas vamos continuar, vamos seguir em frente. Nunca vamos jogar a toalha. Viver para ser e fazer os outros felizes. Eu acho que isso é muito bom também. Quando você pensa no outro, tipo, em as pessoas ao seu redor estarem bem, estar feliz, acaba que é uma consequência você também estar, né? Porque nós somos uma consequência do meio. Então, eu estou feliz, as outras pessoas estão felizes, a gente consegue contribuir um com o outro e fazer essa troca de energia. Agora, se eu estou num ambiente onde as pessoas não estão bem, onde eu estou focado em mim, esqueço dos outros, a gente acaba não conseguindo ficar ali no centro, porque sempre vai ter alguém que vai estar tentando tirar a gente do eixo, de alguma forma, mesmo que involuntariamente. Tudo tem uma solução, essa aqui eu achei fantástica, tudo tem solução, né? Que cara, existe uma solução, pode não ser a solução que você gostaria, mas tudo tem uma solução, então vamos focar na solução, não vamos focar no problema. Eu acho que basicamente essa é a essência do negócio. Cara, foca na solução. Devagarinho, respira fundo e vamos encontrar qual que é a solução, qual que é a resposta que a gente tem aqui, que a gente consegue resolver esse problema. Ouvir e compartilhar, né? Você precisa ouvir e aprender com o outro. Eu acho que a importância de ter um mentor para acelerar o processo, eu acredito que você tem vários mentores para acelerar o processo em diferentes áreas. Então, a gente entender que, cara, você precisa ter um mentor, você precisa ter alguém que de alguma forma vai te ajudar naquela área que você está querendo melhorar, vai acelerar o seu aprendizado, vai cortar caminho, e aí é o compartilhar, né? Ouvir, prestar atenção nas pessoas, ouvir o que elas têm a dizer, ouvir verdadeiramente com o coração e não ouvir só processando, porque quando a nossa mente é muito agitada, é muito turbulenta, você não consegue ouvir. Enquanto você está ouvindo, a sua mente está processando, filtrando e já buscando contra-argumentar aquilo que você está ouvindo. E aí você não processa. Então, é muito importante a gente ouvir, centrar e ouvir com o coração, né? Prestar atenção naquela pessoa, entender ela, e aí só depois de pensar, processar, acalmar, que a gente vai e emite uma opinião ou contribui também com essa pessoa. Então, acho que ouvir também foi uma das coisas que eu aprendi a muito custo, porque eu sempre fui uma pessoa muito agitada e muito argumentativo, muito certo. Não, o meu jeito é o certo e acabou. Então, depois que eu aprendi a ouvir as pessoas e prestar atenção no que elas estão falando, minha vida também se transformou. Então, esse princípio fez muito sentido para mim. E buscar conexões, que foi quando eu perguntei para você o que você faria, né? Começando do zero. Buscar conexões. Eu acho que tem alguns princípios que eu sigo no empreendedorismo e a sua rede de relacionamentos é um dos principais princípios para você poder prosperar. Então, quando você falou isso, me deu um conforto muito grande. Eu falei assim, eu não estou maluco,
realmente existe o conexão. Inclusive, a gente faz parte de um grupo, né? A gente se conheceu através de um grupo de conexões. Então, a gente investe nisso, eu invisto nisso, você investe em estar com pessoas prósperas, pessoas que estão no front, pessoas que estão fazendo, que estão ali no campo de batalha mesmo. E eu acho que o network o network ele determina, acho que era Jim John que falava, não tenho certeza, mas falava que você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Então, por quê? É através o que você pensa vai refletir nessas pessoas. A gente pede conselho para as pessoas que são próximas da gente. A gente cresce e se desenvolve a partir das pessoas que estão junto com a gente. Então, os nossos relacionamentos são um papel principal dentro desse processo. Gostei muito quando você falou que buscaria essas conexões. Por último, eu acho que um dos mais e não menos importantes, formar uma legião de fãs. E como é que a gente forma uma legião de fãs? Se importando verdadeiramente com as pessoas. Ouvindo, seguindo todo esse princípio de ser transparente, de ouvir as pessoas, de não desistir nunca, de saber que errar é permitido. Então, quando você se propõe a se colocar numa posição de humildade, cara, você é um cara multimilionário, você é um cara que tem 8 empresas, um cara que viajou 136 países, que eu até hoje não consigo entender como que você conseguiu fazer isso enquanto gerenciava essas empresas. E a gente vê que você se coloca numa posição de ouvir, de pedir conselho, esses dias você me ligou e falou, Fagner, me ajuda aqui no negócio, estou precisando de ajuda. E, pô, eu não chego nem perto de tudo que você faz, da forma como você gera suas empresas. Quando eu fui lá visitar a indústria, eu falei assim, cara, minha empresa é um fundo de quintal, velho. É um negocinho. Pô, na hora que você chega lá e vê aquele tanto de máquina, aquele tanto de pessoa trabalhando, o negócio funcionando e tudo, eu falo, pô, e você tem a humildade de chegar, isso daqui eu não entendo, vou conversar, vou pedir ajuda, vou fazer. Então, eu acredito que se eu pudesse listar uma das características principais que fazem a diferença para o seu sucesso, é a humildade. É a humildade de chegar e pedir ajuda e conectar. Essa alegria que você transmite. Gente, o Ricardo, cara, ele é animador de festa, vocês precisam ver. O Ricardo é o cara que, onde ele chega, ele ilumina o ambiente. Então, cara, minha gratidão por ser seu amigo, por ter te conhecido, e eu vou ser eternamente grato por você estar aqui compartilhando, abrindo a sua cabeça, abrindo o seu coração aqui para essas pessoas, para que a gente possa te modelar e crescer da forma como você cresceu. Wagner, obrigado, querido, também, acho que pela oportunidade. Sabe que teve um ponto aqui que você estava falando, que estava tão bonitinho, eu estava ficando tão feliz, você estava falando de coisas legais, assim, eu falei, nossa, que legal, será que eu sou um pouquinho disso aí? Fiquei contente. E até acho que obrigado por ter, até me ajudar um pouco, até a pensar um pouco sobre mim mesmo. É engraçado, né, como eu faço terapia há muitos anos e tudo mais, mas é engraçado como quando você que tem muita experiência nisso, né, trabalha com isso há muito tempo e tem um dom para isso também, né, tem um dom e tem a técnica, que acho que é o ideal para você realmente conseguir estourar em qualquer coisa, né. É até bom que até eu aqui pensando, nossa, que legal, é verdade, cara, você faz isso aqui é importante, mas te agradeço. Mas quando a gente estava falando daquela parte de mentor, eu acabei não deixei muito claro, mas eu acho que, assim, mais do que, às vezes, tem gente que, assim, eu gosto muito, sei lá, do Bill Gates, não sei o quê. Tem alguns desses mentores, essas pessoas, às vezes, muito distantes, né? E eu tento ter os mentores muito próximos, sabe? Minha esposa é minha mentora, meu pai é meu mentor, Fagner, você é meu mentor, e em muitos momentos você já me falou coisas que são muito legais. Sabe, eu busco essa questão dessa mentoria que a gente tem, e aí tem 2 tipos de mentoria, tem a mentoria que a gente, os amigos, tem as pessoas próximas e tal, e tem mentoria também, eu acho que faz todo sentido a gente pagar para ter um mentor, pagar para ter um coach, pagar para ter uma pessoa também para ajudar a gente, das 2 maneiras, né? Maneira profissional e dessa outra maneira, com menos compromisso, evidentemente, é um amigo e tal, eu acho que as 2 coisas funcionam, mas eu tento ter esses mentores em todos os lugares, então naquela questão de, quando você tem que voltar, você vai ter que fazer tudo de novo, conversa com essas pessoas, para aprender, para ter conexões, para ver se alguém me mentora e me dá uma ideia. Então, às vezes, a gente está buscando, assim, sei lá, uma coisa meio que de outro mundo, né? E não precisa ir tão longe, né? Às vezes, pessoas muito próximas da nossa vida, que têm conexão e que têm essa vontade verdadeira de nos ajudar e de contribuir com a gente, são ótimos mentores. Isso não tira e não invalida também, evidentemente, a necessidade da gente também ter outros mentores realmente que estão acostumados, que fazem isso de uma maneira mais profissional, porque muitas vezes também
tudo isso aqui é para encurtar caminhos, né? É encurtar caminhos, é pegar atalhos, é pegar o atalho que o outro já pegou, vai reinventar a roda. Alguém já inventou a roda, cara. Vai lá e usa a roda, né? É conseguir usar tudo isso. Então, acho que é tudo uma grande mescla disso, né? E aí, nas conexões, a mesma coisa. É como que a gente consegue também aproveitar essas conexões todas para a gente conseguir ter mais sucesso naquilo que a gente faz, ter mais sucesso na transformação da vida das pessoas. Então, acho que a questão do mentor, para mim, é muito importante. Mas, para mim, é isso. Eu acho que a gente tem vários pequenos mentores. É legal quando a gente consegue entender isso também, né? Valorizar essas pessoas, entender isso e usar muito essa mentoria das pessoas, né, com a gente. E usar o serviço de pessoas profissionais que entendem disso, que evidentemente as pessoas aceleram muito mais, né? Eu, quando converso com a minha terapeuta, por exemplo, uma hora de conversa com ela, eu acelero, né, desgraçado, em relação à minha vida. Então, é muito importante a gente, acho que, ter esses dois tipos de mentor. Massa, cara. Você falou uma coisa interessante, você falou, um dos meus mentores é a minha esposa. E aí me veio, né, que fala, cara, eu não sei o que eu faria sem a Gabi, né, porque os meninos lá no Black até brincam, falam assim, pô, não, peraí, eu vou falar com a Gabi direto, que o Fagner não resolve nada, não. Mas eu acho que você tá bem como casal e você ter esse apoio, né, você, digamos, é o seu primeiro mastermind. O primeiro mastermind da gente é o casal, é a esposa, é o marido. E quando vocês estão bem alinhados e um respeita o outro, você explode. Você explode em resultado, você explode na vida. Tem um dos meus mentores é o Hilário Trigo. E ele fala assim, é um mentor na área de espiritualidade. E ele fala assim que a empresa só tem como dar certo quando o casal dá certo. Porque se o casal não está bem, ele acaba derrubando a empresa porque você não consegue se entregar 100% para os seus clientes, para as outras pessoas. Então, tá bem no casal, ter esse mentor, né, que vai te ajudar a tomar decisões. Eu não tomo decisões sem conversar com a Gabi. É muito louco. E, normalmente, quando eu tomo decisão contrária ao que ela me falou, eu me lasco. Então, é muito legal. Fiquei feliz de você falar, de levantar essa questão da esposa, porque eu concordo contigo. Eu acho que o casal ele é a base de tudo. Muito bom, Ricardinho. Cara, É verdade. obrigado. Fagner, obrigado, querido. Obrigado pela oportunidade de estar falando contigo, de ter esse momento também aqui de aprendizado com você também. Obrigado também de ter esse momento de conexão com o seu público, com as pessoas que te seguem, com as pessoas que estão no seu curso, na sua jornada. Você faz um monte de coisa que é muito legal, que acho que muda e transforma a vida de muita gente também. Realmente muito contente, muito feliz aí por essa oportunidade. Espero poder ajudar e estou sempre aqui, Fagner. Se precisar de qualquer coisa, estou aqui, é só dar uma ligadinha e cuida bem da Gabi, porque realmente pedrinha preciosa aí do seu lado, viu, querido? Valeu, cara. Um grande abraço, Ricardinho. Valeu. Tchau, Obrigadão. tchau. Muito bem.